Oi, pessoal! Hoje eu trouxe para vocês uma dica de leitura do Cortella bem específica sobre o mundo do trabalho, tá? É um livro principalmente recomendado para gestores, pessoas que trabalham com RH, mas assim, qualquer pessoa se beneficia com qualquer pessoa que trabalha, né? Só não recomendo porque não trabalha. Aí não vai ser muito edificante, tá? Porque fazemos o que fazemos. Então, é um trabalho que discute... É um livro que discute o significado que a gente atribui pro nosso dia a dia profissional. E aí, o subtítulo, então, é sobre aflições vitais sobre trabalho, carreira e realização. Já adianto para vocês, a minha principal aprendizagem aqui foi a diferença entre motivação e estímulo. Quando um gestor chega na empresa e fala assim, hoje eu quero motivar a minha equipe, ele já começou errado. Porque motivação é um processo interno, é um processo que vem do próprio indivíduo. Só ele pode se motivar. Então, até o Cortella coloca como uma frase, ele relembra uma frase antiga, não é uma frase dele, ele relembra uma frase antiga que eu coloquei aqui pra vocês, tá? Meus livros sempre muito, muito riscados. Olha só. Eu demarco, tá? Sempre no final, quando eu chego no final de um livro, eu demarco as partes principais, porque aí reli esse livro, vou deixar ele lá na minha biblioteca. Quando eu quiser retomar ele, eu sei o que foi importante pra mim. Essa é uma estratégia de estudo que é uma estratégia que é uma estratégia comprovada cientificamente, tá? É uma estratégia de estudo porque aí, quando eu for precisar voltar, eu não tenho que reler o livro. Tá ali, às vezes até anoto a página, porque eu volto e eu sei por que eu marquei aquilo. Então a frase é a seguinte, ó, motivação é uma porta que só se abre pelo lado de dentro. Mas aí como é que o gestor faz? Ele tem que estimular o seu colaborador, e a gente não fala mais funcionário. Por quê? Porque funcionário era um termo que fazia a pessoa se sentir como somente peça de uma engrenagem. Então, por uma questão de vocabulário politicamente correto, se chama hoje colaborador e não mais funcionário. Tá? Mas não estaria errado chamar de funcionário, só por uma questão mais polida. Então, quando o colaborador está desmotivado, o gestor tem que tentar motivar. E como é que se estimula? Aliás, estimular, olha só, é tão forte, né, é tão enraizado o uso errôneo, né, então eu não consigo, até o Cortella fala, ele expande para outras áreas, né, o professor não consegue motivar o seu aluno, uma mãe não consegue motivar o filho a estudar, o médico não consegue motivar o paciente a mudar de hábito, é sempre estimular. Como é que um gestor, isso é legal do Cortella porque ele dá muitos exemplos, tá? Como é que o gestor vai estimular? Aqui, ó. Dá pra entender alguma coisa? Não ter desafios é um fator de risco para a motivação. Então, por isso que as empresas trabalham com muitas metas. Tem até gente que reclama, né? Puxa, eu bati a meta, aí o meu gestor me deu parabéns, e no outro dia ele foi lá e me deu uma meta bem maior. Claro, porque se você bateu a meta e você ficar sem meta, você vai entrar numa zona de conforto. Então, por isso que... E também porque vivemos uma lógica capitalista, né? A gente funciona por metas, tá? Mas aí o gestor pode contra-argumentar comigo, né? Se tem algum gestor assistindo, vai dizer, mas eu tô estimulando todo o tempo a minha equipe e mesmo assim eu tenho funcionários desmotivados. Sim, porque muitas vezes o colaboradores, olha só, eu mostrando lá o termo, usando o termo. O meu colaborador, ele não tá motivado. Sim, porque ele pode ter caído na monotonia. Aí eu coloquei outra frase aqui. Depois eu vou colocar abaixo do vídeo pra vocês as frases de impacto. Eu costumo dizer, né? Quais são aquelas frases que me ganham um livro? Aquelas frases que fazem o livro valer o investimento. E não é valer a pena. E o Cortella coloca nesse próprio livro, né? Ele fala assim, ó, nunca diga que um livro valeu a pena. Ou uma viagem, eu faço paralelo, eu faço analogia, né? Poxa, a viagem valeu a pena. A conferência valeu a pena, a aula valeu a pena. Porque o pena parece que foi um sacrifício, né? Parece que a priori viajar ou ler seria ruim. Então não diz que valeu a pena, Diz que simplesmente valeu, porque tu tava com a expectativa boa em torno daquilo, né? Então muito cuidado com as palavras, né? Valeu a pena. Poxa, prof, às vezes os alunos chegam, né?
Poxa, professor, tua aula aí hoje valeu a pena, hein? Então parece que tava esperando, seria uma pena ir pra aula, né? Então, olha só. A monotonia é o principal adversário da motivação. Embora o gestor esteja estimulando, aquela pessoa pode ter caído numa monotonia. Então, ela tem que tentar tirar o Cortella coloca aqui, a rotina ela faz bem. É bom que o trabalho tenha uma certa rotina. A rotina faz bem. Mas a rotina é diferente de monotonia. O trabalho não pode ser monótono. A empresa tem que fazer com que o colaborador saia da monotonia e o próprio colaborador tem que achar meios de sair da monotonia. Ele tem que diversificar o seu dia a dia. Ele tem que achar meios de diversificar o seu dia a dia, tá? Então, eu falei pra vocês já das frases, né? Da motivação, da monotonia e dos desafios, tá? Outra coisa interessante que ele fala é da excelência. E ele fala que as pessoas têm que buscar imprimir a sua marca, tá? Não importa. E aí ele diz o seguinte: a gente trabalha para ganhar um salário, sim, mas, e aí tá o grande segredinho que os gestores têm que atentar para esse fato. As pessoas não querem só um salário, tá? E não importa quanto. Se a pessoa ganha 500 reais, 5 mil reais, 50 mil reais ou 500 mil reais. Na verdade, importa pra caramba no final do mês, né? Olha a diferença. Mas, brincadeiras à parte, é o seguinte: as pessoas querem salário, sim, mas elas querem reconhecimento. Elas querem ser reconhecidas pelo que elas fazem. E para ser reconhecidas, elas têm que imprimir a sua marca. Ele fala de trabalho autoral. Elas querem que os outros reconheçam. Então, o gestor tem que atentar para esse fato, tá? E aí ele dá 3 exemplos que eu achei fantásticos, que ele fala o seguinte: e aí também eu não posso colocar tudo nas costas do gestor, né? Vai do colaborador. O colaborador tem que buscar a sua excelência. Aí ele fala o seguinte: porque, gente, parece que eu tô sem blusa, né? Olha que blusa mais inadequada. Eu vou fazer um vídeo. Juro que eu tô de blusa. Nota mental. Não usar uma blusa. Mas, assim. Voltando. Ele dá 3 exemplos, tá? Quando é que a gente gosta de um garçom? Quando é que chama atenção? Quando a gente elogia um garçom, um médico e um professor. Quando é que se destaca? Quando é que a gente encontra um garçom, um médico e um professor que marcam a nossa vida? Eu achei assim, trabalhem sempre, eu falo para os meus alunos, né, quando eles vão fazer uma redação, trabalhem sempre com exemplos, porque os exemplos, eles marcam a vida, né, também. Olha só, ele fala o seguinte: o garçom que chama atenção é o garçom que vai te marcar, que vai fazer, às vezes, até tu ir até o dono, né, do restaurante, aquele garçom que é atencioso. O garçom que chama atenção é aquele garçom atencioso. Nossa, eu tô super bem hoje o vocabulário. É aquele garçom que ele tá cuidando dos teus movimentos, mas sem ser, digamos assim, sem ser intrometido, né? Mas ele tá atencioso contigo, ele tá atento às tuas necessidades, tá? Esse garçom, ele tá fazendo o que o Cortella chama de ir além da obrigação. Porque um garçom tem que te atender. O garçom atencioso, ele tá indo além. Então é aquele garçom que daqui a pouco ele se antecipa. Por exemplo, eu tô com meu filho no restaurante, tá? E o que mais acontece quando eu tô com meu filho no restaurante? Meu filho jogar a colher, o copo, o prato, jogar no chão ou jogar no cliente do lado. É normal, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar o garçom pra ele trazer outro. O garçom já trouxe, porque ele tá aqui, ó. Ele tá prestando atenção. Esse já aconteceu de eu chegar pro dono do restaurante e dizer: olha só, esse garçom me atendeu tri bem, tá? Médico, o que o Cortella fala? Médico que me marca, aquele médico que mostra que ele se interessa por mim como pessoa. Ele não me vê como uma doença, ele me vê como uma pessoa. Ele me trata como uma pessoa, ele não me trata como um pedaço do corpo humano que ele estudou. Ele me trata por inteiro. Então eu chego no consultório dele, ele me abre um sorriso e ele me atende não como a paciente número 30 do dia. Pá, assim, ó, de arrepiar. E o professor é aquele que entra na sala de aula também, não interessa qual é
qual é o número da aula que ele tá dando. Ele entra e ele dá uma aula e ele encanta o aluno. E ele encanta o aluno via conhecimento. O aluno, ao ponto de o aluno chegar em casa e contar pro pai: nossa, pai, minha professora, meu professor ensinou isso, isso e isso hoje. Foi incrível. Tá? São pessoas que foram além. Então ele deu esses exemplos para mostrar que não importa o que a pessoa faça, ela tem que sempre tentar ir além, ela tem sempre que tentar se superar. Ela tem que entender por que ela faz aquilo que ela faz. Certo, gente? Então é um livro que eu recomendo, tá? Muito, muito para todo mundo que quer ter uma vida com propósito, ok? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e até a próxima!